Essa gatinha começando mal o vídeo no canal, você é minha paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, rumo a 5 mil inscritos, conto com você, torcedor gatiano. Traz aqui, galera, peça do trecho aí, né? Do F5 aí, Emerson Júnior falando sobre o CRB e uma parte concordo com ele. A equipe regatiana precisa de contratação, isso porque vai começar a Série B, a gente sabe que tem o time da Série B tudo contratando. Então o CRB tem que abrir o olho e pensar já em reforços, porque a gente vê nesse jogo de ontem que a equipe teve uma dificuldade um pouco, apesar que teve um cansaço, a equipe teve uma final agora recente, né? Mas apesar que essas contratações que veio do argentino e também do mexicano brasileiro não surtiu efeito, praticamente não rende, fica no banco, quando entra não dá conta do recado. Então, ressaltando, o CRB precisa contratar, tem esse objetivo subir para a Série A, então tem que começar já a contratar, porque esse elenco a gente sabe que é um elenco curto, né? O time até que o time é bom, o time é competitivo, mas para você subir para uma Série A, você não precisa ter um time, você tem que ter um elenco. Tem que ter um elenco, porque sabe que a Série B é uma competição longa e o CRB precisa reforçar já. E vamos ver quais jogadores que vêm. Não precisa contratar qualquer jogador, tem que contratar um jogador que venha para vestir a camisa e jogar, né? Ele brigar por posição. Então é isso, não é jogador só para ficar no banco de reserva. Então vamos ver aí, pedaço do trecho aí no canal aí do Emerson Júnior. Vamos ver o que ele falou aí, beleza? Tamo junto, forte abraço. E o jogo de ontem era um jogo importante, porque valia a vaga na semifinal da Copa Nordeste, que o CRB está lá, né? Então tem esse detalhe aí, do que se refere à presença de público, à presença do torcedor. Mas o CRB venceu o jogo, quer dizer, venceu nos pênaltis, o tempo normal foi 0-0, e venceu os pênaltis. E eu fiz questão, eu sei que isso acaba aborrecendo, dirigente de clube odeia isso, né? Acaba aborrecendo quando você começa a cobrar contratação, você começa a cobrar reforços. E o CRB, o cálculo tem que ser o seguinte. Por isso que eu participei do programa na rádio, 20 minutos só hoje, e eu disse o seguinte: não adianta o dirigente ficar com um discurso de ousadia. Ah, vamos ousar, vamos ganhar, vamos pra cima, vamos conquistar e tal. Se as suas ações, os atos que você faz, remam contra isso. Porque, repare bem, essa temporada até agora tem sido excelente pro CRB. O CRB traçou que seria campeão alagoano, foi. Só não foi campeão invicto porque colocou o time reserva contra o Asa. O título, ano passado o CRB foi campeão invicto, mas o título desse ano foi mais fácil do que o do ano passado, porque o Humberto Louser, ele era time titular todo jogo, Copa Nordeste, Campeonato Alagoano e tal. No Campeonato Alagoano agora, esse ano, o Daniel Paulista, em 7 rodadas na primeira fase, ele colocou o time titular, acho que só em 2. Colocou no Clássico, contra o CSA, e 2 ou 3. Não, teve o Cururipe, foi o primeiro jogo, o Peredense, o primeiro jogo foi lá em Penedo, Peredense, Cururipe, o Murici, na segunda rodada, e o CSA. Pronto, os outros 4 jogos foi com o time reserva. Então o CRB foi o primeiro colocado da primeira fase com o time totalmente reserva. Na semifinal, ganhou do Murici, aí entrou com o time titular, porque ele era semifinal, e ganhou do Asa na final do campeonato. Né? Se repete o time titular no jogo contra o Asa, ele seria campeão invicto de novo. Então, o que a direção do CRB traçou para ser de planejamento, campeão alagoano, foi: Copa do Brasil, disputou uma fase até agora e passou. Tem que ver mais para frente. E na entrevista que eu fiz com o presidente Marroquim, antes de começar a Copa do Brasil, foi justamente nessa entrevista que ele disse: nossa meta é ser campeão alagoano, chegar na terceira fase da Copa do Brasil e chegar na semifinal da Copa Nordeste. Ele foi campeão alagoano e já está na semifinal da Copa Nordeste. Copa do Brasil precisa aguardar aí as próximas rodadas. Mas o que eu quero dizer é que, olhando para a Série B, eu faço muito esse exercício quando eu estou falando sobre o CSA. Olhando para a Série B, o jogo de ontem serviu para demonstrar que tem necessidade. Aí tem um argumento bom do torcedor do CRB e da própria diretoria em falar que o time estava ressacado. E estava mesmo. Os caras beberam o alambique depois do jogo e domingo também, que foi folga. A representação foi na segunda-feira, então você se reapresenta. Ah, o jogo foi terça-noite, beleza, mas passou do ponto, né, na comemoração, que é normal, você acaba estando ressacado. O Matheus Albino tomou tanta água ontem ao longo do jogo, a garrafa dourada deve ter secado umas 3 vezes. Mas o contra-argumento para isso é que o Botafogo, o time titular do Botafogo já não é lá essas coisas. Ontem tinha 4 titulares só. Eu achei que era garoba, né? Porque o Botafogo está na final do Campeonato Paraibano contra o Souza e a viagem de João Pessoa para Souza é longe demais. E o Botafogo tem feito essas viagens todas de ônibus, né? Tá, veio para Maceió de ônibus, então ficou desgastante. Colocou 4 jogadores titulares só. E os que entraram no segundo tempo, acho que o Souza fez as 5 modificações, só 2 eram titulares. Então, ao tempo que o CRB tem o argumento de estar com o time ressacado, tem o argumento de ter enfrentado um Botafogo reserva. E não conseguiu vencer o jogo. Não conseguiu vencer o jogo pela ruindade do Helder, né? Que ali é ruim, parece uma pancada nos cunhão. O cara perdeu 2 gols que não perde, né?
O segundo gol que ele perdeu, meu amigo, até eu faria ali, sozinho. E o CRB já tinha perdido um gol, acho que foi no primeiro tempo, que o Jorginho, pelo amor de Deus, aquele cara é mais magro que tu, Arthur. Tá desnutrido, acho que teve nem força pra chutar a bola. Se fosse o Anselmo, teria feito aquele gol. Então o CRB teve chances pra ganhar no tempo normal, mas não converteu. E aí foi pros pênaltis, um drama danado, quase sai. Mas pra tudo tem que olhar o lado positivo. O lado positivo é que você consegue enxergar claramente necessidade de contratação para a Série B. Nas pontas mesmo, os atacantes de beirada, o CRB não conseguiu substituir o que ele tinha no ano passado, que o Renato e o Bruno Silva. Os dois são... O Léo Pereira não, bem demais. Bem demais. E fez muita falta ontem. Mas o atacante de beirada pelo lado direito, o Mike... E olha que o Daniel Paulista colocou o Helder inicialmente para jogar aberto ali pela direita. Então tá claro que o CRB precisa de contratação. E fazendo um exercício... O Alberto Oliveira disse isso na rádio. O Alberto Oliveira, ele consegue desagradar todo mundo, né? Mas nessa eu tô com ele. Eu acho que na comparação do Campeonato Estadual de 2023, Campeonato Estadual de 2024, o do CRB do ano passado era melhor. Eu acho que era melhor, né? Mas considero que o CRB tem um time forte, mas para buscar um algo a mais, você precisa contratar. E a Série B, olha, o CRB classificou ontem para a semifinal. Aguarda hoje o vencedor de Bahia e Náutico. O jogo da semifinal, que será um jogo só, vai ser depois da estreia do CRB na Série B. Tá todo mundo contratando. Eu botei no Instagram hoje o pacote de reforços do Botafogo, do Goiás, do Santos, do Goiás. Então as equipes estão contratando. Então pelo CRB ter atingido as metas que ele estabeleceu, traçou pro início dessa temporada e tá conquistou 2 já das 3 metas, aí os caras ficam acomodados e não reforçam. Por mais que diga que não, é acomodação. Aí não adianta você falar. Eu lembro uma vez, o Marco Barbosa era presidente do CRB, teve um lançamento de camisa, aí foram perguntar ele justamente nesse sentido aí. Eles falaram, vamos agora ser ousado. E não foi ousado, né? O CRB com o Marroquim, em 2 oportunidades na Série B, se tem ousadia na reta final, sobe. Então o CRB tem uma valência muito clara. Uma valência muito clara. O CRB ele mantém uma base de um ano para outro. Você pontua ali quem você vai tirar e você corrige, certo? De uma temporada para outra. Agora, essa valência... Presta atenção, torcedor do CRB, presta atenção que eu tenho certeza, o torcedor consciente, todo ele concorda no que eu estou falando. Qual é a valência positiva do CRB? Ele terminou a Série B ano passado. Ele mantém uma base, um esqueleto para o próximo ano. Ele vai reforçar pontualmente. Coisa que o CSA não faz, né? O CSA tem um time a cada semestre. Aí por isso que não consegue emplacar. Agora, essa valência que o CRB tem, de uma temporada para outra, de pontuar quem não serviu e trocar, e aí quando você faz isso, você busca trocar para melhor. Às vezes dá errado, né? Você traz um cara para substituir outro, para ser melhor, ele consegue ser pior. Acontece. Mas não é via de regra. Agora, essa valência que o CRB faz no final da temporada para o início da próxima, ele não faz quando acaba o Campeonato Estadual para o Campeonato Brasileiro. E aí tem um argumento de dizer, essa direção fala de forma velada, porque não quer comprar briga, mas falava, a administração passada do CRB era um time pro Alagoano, outro time pro Brasileiro. E é verdade. Eles querem fazer um time no início do ano que dure toda a temporada. E não tá errado não, acho que tá certo. Se você tiver dinheiro para isso, porque você tem muito mais grana no segundo semestre do time de futebol. Se você tem grana, é pra fazer isso. O que eu tô colocando é que da mesma maneira que o CRB termina a temporada e olha, vou trocar isso aqui, ele deveria fazer isso no término do estadual pro início da Série B. Ou alguém duvida que tá muito claro que esse Helder não tem condição de jogar a Série B? Tô citando só esse, tem tantos outros ali. Então dá pra tirar por baixo de peso morto em 6. E você consegue reforçar. Aí quando é depois, lá na frente, aí vem com o discurso de ousadia. Não é, pô. Não é discurso de ousadia. Você fala que é ousado e da sua prática você não é. Então acho que isso tá muito claro. Tem muita garoba por parte do dirigente.